Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilson. Nós vamos trabalhar com geometria espacial, mais especificamente sobre prisma. Mas antes, nós temos que entender um pouco sobre o que são polígonos, tá bom? Nos prismas nós falaremos sobre os seus elementos, área e volume. Então vamos lá. Os polígonos são formados por linhas fechadas, segmentos de retas que não se cruzam, tá? Exceto em suas extremidades. Tá bom? Eles podem ser convexos ou não convexos, regular ou não. Vou pegar algumas imagens aqui. Nós temos que, por exemplo, esse aqui é um polígono, porque ele é formado por linhas retas, tá? Segmentos de retas, e fechado. Tá bom? Esse aqui, embora tenha os dois segmentos de reta, ele tem uma curva também, embora seja fechado também. Então não é polígono. Esse aqui é formado por segmentos de reta, mas não é fechado. Então também não é polígono. Esse aqui, embora seja formado por segmentos de reta e seja fechado, tem linhas que se cruzam. Isso não pode ocorrer. Então, isso aqui não é polígono. Polígono é apenas esse, tá vendo? Possui linhas retas, segmentos de retas e fechado. Ficou claro? Vamos voltar lá. Nós vamos usar o nosso software GeoGebra Classic 6, que você consegue baixar no Google, gratuito, apenas para o melhor entendimento da matéria. Não vamos focar no GeoGebra, isso vai ser um auxílio para nós. O que eu vou fazer aqui, se a gente for fazer no quadro, demora muito. E você não tem aquela visão 3D como esse software oferece. Então vamos lá? Primeiro eu vou inserir aqui um controle deslizante, que mais posteriormente eu vou falar para você para que serve, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trocar esse A aqui por N. Poderia deixar o A, B, o que você quiser. Por que eu vou colocar N? Porque geralmente o número de arestas de um polígono é representado pela letra N. Vou colocar aqui no mínimo 3, porque para ser um polígono tem que ter no mínimo 3 lados. E aqui você pode colocar o que você quiser acima de 3. Vou colocar 20, por exemplo. O incremento, vou colocar 1. Aí de 1 em 1. 1, 2, 3, unidade, né? Muito bem. Só isso. Ficou aí. Agora eu vou inserir uma janela 3D para a gente ter uma visão boa do nosso prisma que eu vou desenhar depois. Eu venho aqui, vou inserir uma janela de visualização 3D. Muito bem. Arrastar para cá um pouquinho. Vou pegar dois pontos aqui, ponto A e um ponto B. Colocar aqui no 0, pode colocar onde você quiser. Colocar aqui no 4, 4 unidades, onde você quiser, tá bom? Muito bem, está aí. Agora vou vir aqui na caixa de entrada e vou começar digitando polígono. Só começar já aparece, pol, tá vendo? Então eu quero um polígono que tenha ponto, ponto e número de vértices. Essa é a opção que eu quero. Aqui nesse caso, eu vou tirar o ponto e vou colocar o ponto que ele pediu para eu colocar ali, né? No caso, o ponto A, do jeito que eu pus ali. Maiúsculo, os pontos são representados por letras maiúsculas, tá? Do nosso alfabeto. O ponto B aqui também, próximo ponto. Então tá aí. Ponto B. E o vértice, vou colocar a letra N. Porque o N vai mudar, aí vai mudar o número de vértices do polígono. Você vai ver como fica interessante. Nesse caso, eu chamei o número de vértice de N, N minúsculo. Lembra? Aqui em cima? Então vamos lá. Apareceu, tá vendo? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Afastar aqui, assim. Não te ver lá, peraí. Vou voltar. Vamos descer aqui para você ver. Afastar isso aqui um pouquinho. Você vê lá o controle deslizante. Se dá para arrastar. Dá, beleza. Tá vendo? Então tem um polígono aqui, a base, que nesse caso é um triângulo. Um triângulo regular. Tá certo? Então, muito bem. É um polígono, sim. Ele é formado por linhas retas e fechado. Nesse caso, é um polígono regular, tá? Aí nós temos um triângulo equilátero, então. Quando que um polígono é regular? Quando as arestas são todas iguais, têm a mesma medida, e os ângulos internos também são iguais. Por exemplo, nesse caso aqui vale 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, isso é um polígono regular. É o que nós vamos trabalhar. Quando as arestas são iguais e os ângulos internos também são iguais. Se eu mudar aqui, por exemplo, o controle deslizante, eu passei para um quadrado. Tá vendo? Por isso que eu chamei de N lá, N. Quando o número de arestas for 4, ele virou um quadrado. E aparece ele também. Se eu passar para cá, tem um pentágono, tem um hexágono e assim por diante. Os prismas receberão os nomes de acordo com o número de arestas da base, tá certo? Agora vamos desenhar um prisma aqui então. O que você vai fazer? Eu vou vir aqui, vou deixar aqui, e vou começar na caixa de entrada a digitar prisma. Prisma, já até apareceu aqui, ó.
prisma, eu quero polígono e altura. Esse polígono é o nome que o programa deu, POL1, tá bom? Tem que usar. Então eu venho aqui, facinho. Eu venho e digito POL1. Ficou claro? A altura eu coloco o valor que eu quiser aqui. Eu poderia ter colocado um controle deslizante para a altura também, mas não precisa não. Vou colocar aqui a altura 5. Pode ser 6, o que você quiser. Pode ser negativo, nem nulo. Vou colocar 5 aqui. Muito bem? Dá um enter aqui, aguarda um pouquinho, que demora um pouquinho mesmo. Até pausar o vídeo. Está lento, tá vendo? Vou pausar o vídeo. Pronto, ele apareceu aqui. Então aqui eu tenho um prisma quadrangular, porque a base é um quadrado, tá vendo? Nós estamos trabalhando com polígonos regulares, então. Se eu voltar aqui, eu tenho um prisma triangular. A base é um triângulo. Se eu fizer mais para cá, eu tenho um prisma pentagonal. Mais adiante, eu tenho um prisma heptagonal, hexagonal, a base agora é um hexágono. Interessante você entender os elementos do prisma são o seguinte. Essas aqui que eu vou contornar agora são chamadas de arestas da base. São 6 nesse caso, porque é um pentágono. Tem 2 bases, essa base e a base de cima. Então, em planos diferentes. Também tem 6, tá vendo? Porque é um hexágono. A base é um hexágono. Muito bem. Aqui são chamadas de arestas da base, então. 2. Essas aqui são chamadas de arestas laterais. São 6 também. Ficou claro? Então, são os elementos do prisma. Isso é interessante, hein? O encontro de 2 arestas é chamado de vértice. Então, eu tenho esse vértice, essa quina aqui, tá vendo? São vértices. Então, nós temos aresta, nós temos vértice, nesse caso, a aresta da base. E aqui a aresta lateral. Ficou claro? E essa parte toda aqui são retângulos, são faces. Juntando todas essas faces, eu tenho a área lateral. Eu tenho a área lateral, muito bem. Nesse caso, tem 6 faces laterais, tá vendo? Se eu quisesse calcular o volume desse prisma hexagonal, eu calcularia a área da base, nós vamos ter depois uma fórmula para isso, vezes a altura, tá bom? Aí eu tenho o volume desse prisma. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que trabalhar com prisma reto. O que é prisma reto? Prisma reto é aquele em que a aresta lateral, as arestas laterais, né, são perpendiculares ao plano da base. Tá bom? Tem que ser perpendicular, faz um ângulo de 90 graus. Se não for perpendicular, é um prisma oblíquo, não é um prisma reto. Então, quanto que o prisma é reto? Quando a aresta lateral, as arestas, né, são perpendiculares ao plano da base. Ficou claro? Então, para calcular o volume, bastaria eu calcular a área da base vezes a altura, no prisma reto. E se eu quisesse calcular a área total dele, eu calcularia a área dessa base, a área dessa outra base, usando a fórmula do hexágono, somaria as duas, eu multiplicaria por 2. Calcularia a área de uma face lateral, que é um retângulo, e multiplicaria por 6. Depois somaria tudo. Está vendo como é simples? Então, o que nós temos, em resumo, o que nós temos que entender, então? Nós já conhecemos o que é polígono. Nosso objetivo, posteriormente, com o exercício, vai ser calcular área e volume, tá bom? Mas, por enquanto, você tem que entender os elementos. Então, esse aqui são faces. São 6 nesse caso. Aqui são arestas. Arestas da base. Embaixo também tem. E aqui são arestas laterais. E esses pontinhos aqui pretos são chamados de vértices. Nesse caso aqui nós temos, aí, tá vendo? À medida que aumenta o número de arestas da base, muda o nome do prisma. Ficou claro? Veremos na próxima aula como calcular a área e volume de um prisma, tá certo? Espero que vocês tenham entendido.